Hi, welcome to class number 47. And today we're going to talk about the difference between have and have got. Hoje a gente vai falar a diferença entre have e have got. Por que às vezes está escrito assim, I have, né, no sentido de possuir, né, I have friends, por exemplo. E por que às vezes a gente vê ou ouve as pessoas falarem I have got friends, nesse meu exemplo aqui. Qual que é a diferença entre o have e o have got? É sobre isso que a gente vai falar hoje, então vamos direto lá, que essa é uma aula bem enxutinha, bem objetiva, bem rápida mesmo. Bom, primeiramente a questão de significado. Nenhum, zero, ok? Não vai haver nenhuma diferença de significado, nem de peso, nem de contexto, nada, regionalismo, nada entre o have e o have got. I have e I have got significam ambos eu tenho. Simples assim, nenhuma diferença, zero, beleza? Mas é claro, há algumas diferenças no que diz respeito à estrutura nas frases. Aí sim tem diferenças e diferenças significativas. Vamos ver, por exemplo, aqui a primeira frase. I have a big house. I have got a big house. Deixa eu abrir um parênteses bem rápido. Principalmente no inglês americano, existe muito da pessoa falar assim, I got a house, né? A música famosa do Black Eyed Peas, I got a feeling, né? O I got nada mais é do que um I have got velado, digamos assim. Ou melhor dizendo, o have vai estar e não estando na frase, né? Coisa que acontece muito em inglês, né? A frase, né, eles falam I got, por quê? Porque existe a forma contraída, né? I've got. Então, com o tempo, no dia a dia ali, só falando, só passando a mensagem, é muito fácil a pessoa virar e falar apenas I got, né? Meio que deixar o have de lado ou completamente de lado mesmo. Mas isso não significa que I got seja um terceiro elemento aqui pra gente comparar. Não, I got nada mais é do que o I have got, como eu disse aqui, nem sei se é o termo mais adequado aqui, mas velado, vai, né? Trata-se de linguagem do dia a dia, beleza? Então é só o have e o have got mesmo que a gente tem pra analisar aqui. Mas vamos lá. Então I have a big house, I have got a big house, né? As duas a gente vai traduzir como eu tenho uma casa grande, né? Tem uma casa grande para as duas frases. O que a gente tem que analisar aqui é que aqui a gente está falando da forma afirmativa. Então, na forma afirmativa, a única diferença mesmo vai ser que o have got tem um elemento a mais na frase, só isso, né? A ordem é a mesma, né? Como eu já falei, o significado vai ser sempre o mesmo, beleza? E é isso para a parte afirmativa. Já na parte negativa, e é por isso que eu falo sempre nas aulas que afirmativo, negativo e interrogativo em inglês tem um peso diferente do que tem nos outros idiomas, mas principalmente do que no nosso idioma, né, no português. Eu falo isso por coisas como por pontos, né, por características da língua inglesa, como essa questão do have e have got. Note que aqui na parte do have got, na parte negativa, quando eu vou dizer que não, no caso, eu não tenho, com o have, né, com o verbo normal, vou chamar de verbo normal nesse caso, né? Eu tenho ali a estrutura normal, né? I don't have a big house, né? Eu não tenho uma casa grande. Já se eu quero falar que eu não tenho uma casa grande, ou seja, a mesmíssima frase, só que com have got, eu não posso usar o do. Eu não posso fazer isso pelas vias normais, digamos assim. Eu tenho que submeter ali a frase a uma regrinha mais ou menos parecida ou idêntica à regra dos modais, né, que a gente já viu em aulas anteriores, e é claro, do verbo to be, né? Então fica algo assim, aliás, fica isso aqui, ó. I haven't got a big house, né? I have, mais o not, got a big house. Mais um parênteses. Eu sempre vejo, né, sinceramente agora eu tô pensando nisso, eu nunca vi, que eu me lembre, alguém falar ou escrever I have not got, né? Mas esse é o elemento extra ali, né? O not no caso, né? I have not, que na esmagadora maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, vai aparecer como I haven't got, beleza? Então nada de do, não tem o auxiliar, não tem as vias normais ali de negação que a gente já aprendeu aqui nas aulas, né? Então fica I haven't got a big house, primeira diferença na forma negativa. Na hora de fazer a interrogação, né, de criar uma pergunta aqui, com o have normal, a estrutura normal. Do I have a big house? Né, usando o verbo do como auxiliar, que vocês já sabem como é que funciona. Já a pergunta também, como eu falei na parte anterior do negativo, vai seguir a regra ali do to be e dos modais, né? Que inverte ali, o verbo vem na frente, né? A ordem sujeito-verbo é invertida, ou seja, o verbo vem primeiro, né? E fica
isso aqui. Have I got a big house? Have I got a big house? Novamente, do I have a big house? Have I got a big house? Querem dizer, ambas querem dizer, eu tenho uma grande casa? Tenho uma casa grande, né? Uma interrogação para si mesmo no caso, né? Então essa é outra diferença. E pra gente fechar, né? Essas diferenças não só acontecem aí nas formas negativas e interrogativas, mas também nos verb tenses, ou seja, nos tempos verbais. Na verdade, não é que é uma diferença, né? É que o verbo have, né, pode ser aplicado, óbvio, tanto no passado, como no futuro, como no condicional. Já o have got não pode, tá? Não tem futuro passado com have got, beleza? Não existe, é sempre pro presente, né? Afirmativa, negativa, interrogativa, como a gente acabou de ver, mas só no presente. Vamos ver 3 frases aqui com o verbo have, uma no futuro, outra no condicional e outra no passado, né? 3 tempos verbais que a gente já estudou em aulas anteriores aqui, tá? Will I have a big house? Eu terei uma casa grande? Então aqui é uma pergunta no futuro, ok? Aqui a gente está usando o will para formar o futuro, mas como a gente já viu também nas aulas aqui, existem outras formas, independente de qual forma, não vai ter have got, ok? Então, futuro, né, com o verbo have. I would have a big house. Então, eu teria uma casa grande, né? Então, aqui é a forma condicional, novamente, com apenas o verbo have, nada de have got. E por último, uma forma passada, passado simples, né? Simple past. I had a big house. Então, eu tive uma casa grande. Né? Verbo normal, have, né? Enfim, nada de have got. É isso por essa aula. Thank you so very much for this class, and I see you in the next one. Bye.